Explicar o sobrenatural é um desafio, uma vez que, por definição, o sobrenatural é algo além das leis naturais que conhecemos. No entanto, existem diferentes perspectivas sobre o assunto. Muitas pessoas veem o sobrenatural como uma manifestação de forças divinas ou espirituais. De acordo com essa visão, eventos como milagres, aparições de entidades sobrenaturais e experiências paranormais podem ser explicados pela intervenção divina ou pela existência de um mundo espiritual. Existem fenômenos que podem parecer sobrenaturais simplesmente porque ainda não temos o conhecimento científico adequado para explicá-los. À medida que a ciência avança, ela pode descobrir novas leis ou fenômenos que anteriormente eram considerados sobrenaturais. É importante ressaltar que o conceito de sobrenatural é subjetivo e varia de acordo com a cultura, a religião e as crenças individuais. O que pode ser considerado sobrenatural para algumas pessoas pode ter explicações naturais para outras. E se você já vivenciou algo que considera sobrenatural e quer dividir sua experiência com o canal, envie o seu relato para o e-mail que vai aparecer agora na sua tela. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Aconteceu na madrugada. Olá, Luciano. Sempre gostei de ouvir relatos sobrenaturais e há pouco tempo passei a acompanhar o seu canal e estou maratonando todos os vídeos. Eu sou do estado do Pará e gostaria de não expor o meu nome e nem das demais pessoas envolvidas. Esse fato que eu irei contar não aconteceu comigo, mas com um tio e um primo meu. Esse meu primo tinha o costume de acordar durante a noite e às vezes ele saía de casa e ia para a esquina mais ou menos às 3, 4 horas da madrugada, acendia um cigarro e ficava por lá até dar sono e ele voltava para casa para voltar a dormir. Há uns meses atrás, exatamente às 3 da madrugada, ele foi para essa esquina. A rua estava deserta e, como de costume, ele acendeu um cigarro e ficou lá esperando as horas se passarem. De repente, apareceu um senhor em uma cadeira de rodas e ele descreve esse senhor como tendo aproximadamente 50 anos de idade, bem moreno e com os olhos vermelhos. Esse senhor começou a puxar assunto com ele e disse que estava procurando uma filha que ele tinha e ele se referiu a ela usando ao menos 4 nomes diferentes. Nomes esses que eu não me recordo agora. Ele pediu um trago do cigarro do meu primo e logo em seguida meu tio apareceu na frente da casa chamando meu primo para entrar, pois ele já estava lá fora há bastante tempo e era perigoso ficar ali sozinho naquele horário. Então meu primo entrou e quando meu tio se virou para olhar para o senhor, ele não o viu em lugar nenhum. Meu tio conta que foi até a esquina e quando olhou em uma das ruas, ele viu que o senhor estava tentando subir uma pequena ladeira quando a cadeira de rodas virou caindo por cima dele. Meu tio estava um pouco longe e correu para ajudá-lo, mas quando ele foi se aproximando, ele conta que o senhor conseguiu subir de volta na cadeira e assim que meu tio chegou onde aquele senhor estava, ele simplesmente sumiu. Meu tio olhou para todos os lados, mas não viu ninguém, apenas as ruas desertas. Então ele voltou para casa sem compreender o acontecido, fechou a porta e foi dormir. Até hoje, quando eles falam sobre esse acontecido, eles ficam se perguntando quem poderia ser aquele senhor, de onde ele havia aparecido e para onde, afinal, ele havia ido. Luciano, esse tipo de coisa nunca aconteceu comigo, mas há uns anos atrás, quando eu ficava sozinho em casa, eu ouvia alguns barulhos estranhos, principalmente vindos da cozinha, e eu até cheguei a ver vultos algumas vezes. Eu acredito no sobrenatural, por mais que não possamos ser capazes de explicar certas coisas. Esse foi um relato simples de um acontecimento estranho que aconteceu com meu tio e o que eu gostaria de compartilhar com você e os inscritos do seu canal. Desde já muito obrigado a todos e até breve.
Acordei em uma realidade paralela. Era para ser mais uma noite comum na minha casa, onde estávamos apenas eu e a minha namorada. Estávamos dormindo bem, até que do nada nós dois acordamos com um barulho muito alto de portão se abrindo. De início, eu pensei que o barulho viesse da casa da minha vizinha e que eles talvez estivessem abrindo o portão porque tinham chegado tarde em casa. Mas logo eu percebi que não era. O barulho vinha da minha casa e parecia que alguém estava tentando arrombar a minha porta. Eu disse para minha namorada que iria descer até lá para ver o que estava acontecendo e ela, muito assustada, me pediu para não ir. Eu não dei ouvidos a ela e fui dar um jeito de ir ver o que estava acontecendo. Assim que eu entrei na sala de jantar, que dava acesso à sala de TV, eu vi um homem parado na sala que estava bem escura, mas que eu consegui enxergar pela pouca luz que entrava pela janela. Eu na hora pensei logo em reagir. Havia um homem estranho na minha casa e eu precisava fazer alguma coisa. Então eu corri rápido pela sala pensando em dar uma voadora para acertar aquele intruso, mas quando eu menos esperava, eu vi ele apontando uma arma em minha direção. E logo depois, eu vi uma faísca sair do cano da arma dele. Luciano, quando eu me dei por mim, eu já não estava mais no meu corpo. Eu percebi que eu estava com a minha alma fora dele, passando rapidamente pelo criminoso e atravessando a parede para o lado de fora. Eu estava então flutuando no jardim da minha casa. Aí foi tudo muito rápido. Só deu tempo de olhar para as minhas mãos que estavam brilhando e exclamar: "Mas o quê?" E aí não deu nem tempo de completar a frase quando de repente eu acordei ao lado da minha namorada de novo e fiquei muito assustado. Aí eu comecei a refletir: será que tudo havia sido um sonho? Ou será que eu tive morte instantânea, com um tiro na cabeça, e acordei em uma realidade paralela? Eu conversei um pouco sobre isso com ela e ela me disse que era para eu voltar a dormir porque eu havia tido apenas um sonho. Não era a primeira vez que isso acontecia. Eu sei que naquela noite, após ter acordado do que parecia ter sido a minha morte, eu me levantei e fui verificar se a porta e o portão estavam bem fechados e trancados. Eles felizmente estavam. Mesmo assim, eu fiquei paranoico e peguei um facão na cozinha e deixei perto da minha cama. Eu fiquei acordado quase a noite inteira esperando que o bandido fosse tentar entrar na minha casa novamente, mas ele não apareceu. Aí eu fiquei me perguntando se após morrer na realidade a qual eu pertencia, se a minha consciência não havia sido transferida para um outro corpo de uma outra versão minha em algum universo paralelo, se tornando uma coisa só, e que por algum motivo que eu não sei explicar, o criminoso havia desistido de assaltar a minha casa. Eu sempre conto essa história aos meus amigos, mas quase todos eles acham que eu só tive um pesadelo muito realista em que eu morria. Mas como eu disse, essa não havia sido a primeira vez que isso me acontecia. Eu já havia passado por isso outras 7 vezes. Meus amigos, há muito tempo que eu penso que a vida é um sonho. Que quando você morre, você acorda em um outro sonho, outro mundo paralelo, onde você vai viver e morrer para de novo acordar em outro sonho, outro mundo paralelo, e será assim eternamente. A pergunta que fica é: como você irá acordar? Onde irá acordar? Quando você vai acordar? Você vai acordar no passado? Vai acordar em uma vida totalmente alternativa? E o mais importante, você vai se lembrar de algum sonho anterior? Se você conseguir sempre se lembrar, você vai ter a vida eterna. Você já parou para pensar? E se vivermos em uma realidade simulada e morrer fosse só trocar de uma realidade simulada para outra? Essas são questões que podem causar estranheza à primeira vista, mas é sempre bom pensar a respeito. O apartamento 301.
Em setembro de 1997, eu me mudei para um apartamento grande, bonito, claro e arejado, em um prédio muito bem localizado e próximo à praia. Eu gostei muito do apartamento, mas nunca gostei de morar naquele local. Nos primeiros 2 meses corria tudo normal, até que a partir de uma noite, quando eu me deitava para dormir, eu comecei a ouvir um barulho na porta da cozinha, como se alguém quisesse abrir a porta introduzindo a chave na fechadura. Eu levantei assustada, fui até a cozinha na tentativa de ouvir passos ou a voz de alguém, mas quando eu cheguei lá o barulho cessou e eu voltei para a cama. Quando eu estava quase dormindo, eis que começa o mesmo barulho na porta e lá ia eu. Chegava e não ouvia nada. E assim foi por 15 dias e 15 noites, em que eu só conseguia dormir lá pelas 6 da manhã quando o barulho parava de vez. Já cansada das noites mal dormidas, eu decidi que colocaria um fim no que acontecia. Quando eu vi o barulho começar, eu levantei e fiquei quase 1 hora encostada na pia no escuro e pensando: assim que eu ouvir o som de uma voz ou um suspiro, eu ligarei para a polícia para que ela venha e pegue em flagrante essa pessoa que está tentando há dias abrir a minha porta. O tempo passava e nada do barulho voltar. Silêncio absoluto. Foi então que eu percebi que não se tratava de uma pessoa que fazia o incômodo barulho e eu pensei: que ingenuidade a minha. Claro que isso só pode ser coisa de algum espírito que não tem mais o que fazer do que perturbar as minhas noites. E então eu disse: pode continuar a fazer barulho até cansar que eu vou dormir. Então eu fui para a cama, me deitei e a partir dessa noite eu não ouvi mais barulho na porta. Porém, as coisas não pararam por aí. Meu filho, que desde muito pequeno de vez em quando via coisas estranhas, passou por maus bocados naquele apartamento. Antes, voltando alguns anos atrás, quando ele estava com 2 aninhos brincando com seus carrinhos e eu no sofá assistindo televisão, em certo momento ele parou de brincar e começou a olhar para os 2 lados e dar risada. Ele olhava e dava risada. Eu estranhei e perguntei do que ele estava rindo, e então ele me disse: do menino. Espantada, eu perguntei: menino? Que menino, meu filho? E ele respondeu: é, mãe, o menino. Incrédula, eu perguntei como era aquele menino e ele me respondeu apenas: ah, ele é pretinho. Na hora eu fiquei arrepiada e perguntei onde esse menino estava e ele, olhando para um lado e para o outro, me disse que ele havia ido embora. Eu não disse mais nada e fiquei me perguntando: será que ele estava vendo esse menino mesmo? Em outro dia, ele brincava com seus carrinhos quando pegou um brinquedo e começou a oferecer a alguém, dizendo: pega, pode pegar, pode brincar com ele. Surpresa com a cena, eu perguntei para quem ele estava oferecendo o brinquedo e ele me respondeu que era para o menino. Como eu já esperava que ele fosse me dar essa resposta, eu não falei mais nada. Depois desse dia, eu pedi para que a minha mãe o benzesse e ele não viu mais o tal menino, até que aos 5 anos, meses depois que a minha mãe havia falecido, a porta do banheiro ficava em frente à entrada da cozinha e uma noite, quando eu estava saindo do banheiro, ele viu uma luz branca flutuando pela cozinha. Assustado, ele veio até mim correndo e tremendo com o que tinha visto e disse que a luz tinha andado da porta da cozinha até a parede e depois havia sumido. Depois de acalmá-lo, eu expliquei que talvez fosse o espírito da vovó que estivesse vindo nos visitar e disse para ele não ter medo caso visse aquela luz novamente. Ele não teve outras visões até nos mudarmos para um novo apartamento quando ele estava com 7 anos. Passado o episódio do barulho da porta, eu pensei que fosse algo passageiro e que nada mais aconteceria, até que, em uma noite, estávamos na sala, eu assistindo um programa e meu filho no chão brincando com seus carrinhos. Ele estava sentado com as pernas cruzadas quando de repente ele foi empurrado para trás. Ele caiu e bateu os cotovelos no chão. Ele, muito assustado, colocou a mão no peito e começou a me dizer que havia sido empurrado por alguém. Meu filho já sabia do caso da porta. Já sabia também que tinha algo estranho naquele apartamento, então eu o instruí para que ele não sentisse medo, pois os espíritos se alimentam do medo que a gente sente
e disse para ele ficar tranquilo, pois Deus o protegeria. Muitas vezes ele ouvia alguém chamando seu nome e pensava ser eu quem o havia chamado. Outras vezes ele ficava brincando no quarto ou na sala e depois ele vinha falar comigo muito danado da vida, dizendo que não conseguia brincar com tanta gente falando ao mesmo tempo. Ele me contava que ouvia vozes, mas não conseguia entender o que eles diziam. Uma noite eu estava assistindo um filme e meu filho, torcedor desde pequenininho do Corinthians, tinha desenhado o emblema do time em uma folha de papel e colocado em cima de uma cesta de revistas que ficava ao lado da estante, quando de repente eu ouvi um barulho como se alguém tivesse batido na folha de papel. Quando eu olhei para a pilha de revistas, eu vi a folha afundando na cesta e depois subindo lentamente. Aí eu olhei para o relógio que marcava meia-noite e apenas disse: "Esse espírito deve ser palmeirense." Eu continuei a assistir ao filme tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Certa manhã, eu estava na cozinha lavando a louça do almoço e meu filho no banheiro terminando seu banho para ir à escola, quando eu ouvi a voz do meu filho que parecia estar conversando com alguém. Curiosa, eu fui até a porta da cozinha, de onde eu consegui vê-lo no banheiro ainda se secando e continuando a falar sobre algo que eu não fazia a menor ideia. Aí então eu decidi ir até o banheiro e perguntar o que ele estava dizendo. Foi quando ele me explicou que eu tinha lhe dito que o videocassete havia quebrado e que não tinha mais conserto. Eu nem acreditei no que ele me dizia, era tão fora da realidade que, perplexa, eu perguntei: "Eu disse isso a você? Você ouviu a minha voz dizendo isso? Você estava conversando comigo e ouviu a minha voz?" Então ele respondeu que sim. Eu tornei a insistir: "Você ouviu mesmo a minha voz?" E ele confirmou mais uma vez que sim. Diante desse fato surpreendente, só me restou explicar que não era eu, que o videocassete não estava quebrado e que eu não tinha dito nada, que certamente havia sido algum espírito que imitou a minha voz. Eu disse a ele para não fazer nada que pedissem para ele fazer quando ele ouvisse a minha voz sem estar diante de mim. Luciano, cada dia era uma surpresa sobrenatural rondando meu filho e às vezes a mim, mas não tinha como eu me mudar daquele apartamento naquele momento. Então o jeito era convivermos com os ilustres moradores do além. Eu e meu filho tínhamos um acordo: quem dormisse por último desligava a TV e a luz do corredor. E uma certa manhã, eu acordei com a televisão e a luz ligadas. Aí eu esperei meu filho acordar e disse: "Filho, você dormiu e não desligou a TV e nem a luz. Lembra do nosso acordo?" Foi quando ele me contou o porquê. Ele me disse: "Mãe, eu não desliguei porque eu senti medo de me levantar da cama." Então ele me disse que havia visto 2 pessoas encostadas na porta do quarto. Ele contou que havia visto um homem e um menino. O homem usava uma calça marrom com suspensórios e uma camiseta branca. Tinha um chapéu marrom e olhava para mim com uma cara muito feia. O menino usava um short azul com uma camiseta amarela e um boné também azul e, segundo meu filho, também ficava me olhando de cara feia. Meu filho contou que eles ficaram um tempo parados na porta do quarto e depois foram até a janela e ficaram parados ao lado da TV, ainda olhando para mim. Aí ele ficou com muito medo e cobriu a cabeça com um lençol e ficou segurando meu braço até que acabou dormindo. Só Deus sabe a revolta que eu senti ao saber que meu filho havia passado por uma situação apavorante como esta e eu sem poder defendê-lo. Então eu esperei meu filho ir à escola para acertar as contas com os tais fantasmas, me coloquei no meio da sala e falei em alto e em bom som: "Deixem meu filho em paz. Em nome de Jesus eu proíbo terminantemente que voltem a perturbá-lo. Pela última vez, nos deixem viver em paz e desistam, pois aqui vocês não vão conseguir o que querem." Depois disso, meu filho não foi mais perturbado. Entretanto, com o passar dos dias, eu comecei a desenvolver um medo inexplicável, um medo apavorante em abrir a porta para sair. Eu não conseguia entender por que eu sentia tanto pavor toda vez que eu entrava no box para tomar banho.
Eu me tornei uma prisioneira daquele apartamento. Eu não ia mais ao banco nem ao supermercado, eu não visitava minhas amigas, não levava e nem ia buscar o meu filho na escola. Eu transferi todas as minhas atividades para o pai do meu filho e só tomava banho quando ele chegava em casa. Essa sensação de pavor durou 2 meses, até que um dia eu comecei a me perguntar o porquê daquele medo, por qual razão eu sentia aquele medo inexplicável. E foi quando eu percebi que só poderia ser coisa de algum espírito se divertindo e se alimentando do medo que eu sentia. E aí eu decidi pôr um fim naquela situação. Eu respirei fundo, me enchi de coragem e fé em Deus e entrei naquele box. Me vesti, fui até a porta, abri e disse: "Nunca mais vocês me prenderão nesse apartamento, porque nunca mais eu sentirei medo." E desse dia em diante, eu passei a sair normalmente todos os dias, e a paz reinou naquele apartamento até o dia em que eu finalmente me mudei dali.